A série Reis está mostrando vários personagens que já havíamos visto na minissérie Rei Davi. Afinal, logo a saga de Davi vai ser contada em Reis. E no vídeo de hoje vamos fazer um levantamento e uma comparação desses personagens que já estão aqui em Reis e que estavam lá na história de Davi. E aí você vai tirar a sua conclusão de qual versão desses personagens você prefere, se a da minissérie Rei Davi lá de 2012 ou se agora de Reis de 2022. E começando pelo profeta Samuel, o último juiz de Israel. Lá na minissérie ele foi vivido pelo ator e dublador Isaac Bardavi, que infelizmente veio a falecer nesse ano de 2022. Mais conhecido por dublar o personagem Wolverine da Marvel, esse foi o único trabalho que o Isaac fez nas produções bíblicas da Record. Já em Reis em 2022, a versão equivalente madura do profeta é vivido pelo Roberto Birindelli. Sabe aquele servo do Samuel e da Loá, aquele jovenzinho o Abiatar? Pois bem, esse personagem, além de ser bíblico, estava lá na minissérie de 2012. Muito embora lá nós só ouvimos na sua versão adulta, onde foi vivido por Elder Gatelli. E aqui quem faz o personagem é o Pedro Meirelles. A história do Abiatar na Bíblia é conhecida por ele ter sido o único sobrevivente de um massacre que aconteceu na escola sacerdotal por Doeg a mando de Saul. Um acontecimento que a gente ainda vai ver mais à frente quando estivermos já na história de Davi. Depois disso tudo, Abiatar inclusive se torna o sumo sacerdote. Por falar nele, esse controverso personagem, Saul, primeiro rei de Israel. Na minissérie de Vivian de Oliveira em 2012, ele foi vivido pelo ator Gracindo Júnior, uma atuação espetacular. Mas aquela também já era uma versão mais madura de seu personagem, quando já estamos vendo Davi caminhando para ser rei. Aqui em Reis ainda ele é visto numa versão um pouco mais nova, no começo da sua carreira como ungido de Deus, mas certamente mais à frente a gente deve ver aí o Carlo Porto com uma caracterização talvez até semelhante com a que ele teve lá em Gênesis quando viveu Adão já mais velho. Lá em Rei Davi também tivemos a Ainoã, a esposa de Saul. Ela foi vivida por Marli Bueno e veio a falecer também no ano de 2012. Nessa nova versão em Reis, também mais nova, ela é vivida pela atriz Francisca Queiroz. Inclusive sendo aqui uma personagem muito mais leve do que aquela personagem lá da Marli Bueno, né? A construção da personagem feita pelo roteiro foi bem diferente. É claro que a gente ainda pode ver uma certa mudança aí mais pra frente, assim como com Saul. O filho do casal é o Jonatas, melhor amigo de Davi. Na minissérie, ele foi vivido por Cláudio Fontana, uma atuação muito boa e marcante. E aqui está sendo vivido pelo Miguel Coelho. E tem inclusive um visual aí, uma caracterização que não me agrada muito, a cor desse cabelo, o corte desse cabelo, acho que tá muito moderno, mas com as passagens de tempos que vamos ter, pode ser também que isso aí melhore, né? A esposa de Jonatas também foi vista lá na minissérie, e lá ela foi vivida pela Bianca Castanho, só que lá a Vivian de Oliveira deu o nome pra ela de Selima, e aqui quem vive a personagem é a Nicole Rosenberg, só que já a Rafaela Castro deu a ela o nome de Maia. A Mical é uma das filhas de Saul. Na minissérie de 2012 ela foi uma vilã e foi vivida pela Maria Ribeiro. Aqui em Reis ainda nós estamos vendo a personagem em sua versão criança, onde é vivida pela Marjorie Queiroz, que é inclusive algo que é bastante controverso. Eu gostaria de ver uma versão, uma visão um pouco mais diferente da personagem, que não seja tão vilanesca, muito menos caricata como foi em Boa Dose, a versão anterior. Eu gostaria de ver uma Mical mais humanizada e menos vilã maligna de desenho. Sua irmã é a Merab. Na minissérie de 2012 ela foi vivida pela Camila Rodrigues, que foi inclusive a primeira participação da Camila nas produções bíblicas, que depois iria participar de várias. Aqui em Reis ela também ainda é mostrada como criança, onde é vivida pela Mari Duarte. O irmão delas, né, outro filho de Saul, é o Isbosete. Na minissérie Rei Davi ele foi vivido pelo Daniel Andrade, onde tinha o nome de Esbaal, que é também um nome secundário aí aceito para o personagem bíblico, e aqui chamado de Isbosete, ele é vivido pelo Eduardo Martins. Outro personagem que aparece na história de Davi é o Paltiel. Na minissérie de 2012, ele foi vivido pelo André Segatti, e agora em Reis, na versão ainda criança, ele está sendo vivido pelo Felipe Gomes. Duas curiosidades, a primeira é que na versão anterior, ele também tinha ares mais aí de vilão, ele era contra Davi, tinha uma áurea aí toda densa, né? Mas aqui na sua versão moço, ele está sendo apresentado de uma forma bem humorada, bem divertida,
invertida, né? Ele ainda é o servo de Saul. Acho que lá ele não foi mencionado em nenhum momento como servo da família de Saul. Então já fico curioso aí pra ver se no futuro, na história de Davi, o Paltiel vai continuar com esse ar bem-humorado ou se também vai rumar pra um ar aí mais sombrio, né? A segunda curiosidade é que o Felipe Gomes, que tá fazendo esse jovem Paltiel aqui, ele também participou da minissérie Rei Davi, só que lá ele fez o jovem Mefibosete. Quem? Mefibosete é o filho de Jonatas, aquele que lá na frente no seu futuro, quando já adulto, ele é honrado por Davi. O Felipe, quando era menorzinho, ele fez então esse personagem criança. E essa foto aqui que você tá vendo é ele nesse personagem aí, o jovem Mefibosete, ao lado do André Segatti, que era o Paltiel. Quem diria, né? Quem imaginaria que ele no futuro viveria ali o personagem do André que tava do seu lado? Acho que só essa curiosidade aí já vale o like, né? Então senta o dedo no like. Outro personagem importantíssimo da história é Abner. Em 2012 ele foi vivido por Hiram Malfitano, outro que também participou de várias bíblicas. E agora em Reis em 2022 ele está sendo vivido pelo Dudu Pellizzari. Também já estamos vendo aqui em Reis alguns personagens parentes de Davi bastante importantes, né? Um deles é o Aitofel, que é o avô de Batseba, que é futuramente a esposa de Davi e mãe de Salomão. O Aitofel foi vivido pelo Paulo Figueiredo lá na versão de 2012 e agora está sendo vivido pelo Marcus Winter na série Reis de 2022. O filho do Aitofel e pai da Batseba é o Eliam. Lá em Rei Davi ele foi vivido pelo Eduardo Semerjian e agora é o Fifo Benicasa. Então logo a gente já vai estar vendo aí também provavelmente a pequena Batseba, né? Dependendo de quando você tá vendo esse vídeo, ela já apareceu. Uma personagem bastante conhecida de um episódio aí na história do Rei Davi, mais especificamente do Rei Saul, é quando Saul consulta uma feiticeira, a feiticeira de Edom. Ele vai atrás dela a fim de consultar o espírito de Samuel, que nessa época aí já está morto, né? Ele quer conselhos, não tem mais Samuel, e ele, contrariando as leis de Deus, procura uma feiticeira. Na minissérie Rei Davi de 2012, ela foi vivida pela Cibele Lahama, e o nome dela era Alat. Aqui em Reis, nesse momento, a gente ainda não tem uma confirmação dessa personagem, nada muito cravado, mas tudo está indicando que a personagem Laísa, vivida pela Stephanie Brito, vai ser essa feiticeira lá da história de Saul, muito provavelmente, eu aposto as minhas fichas. E o último personagem, que inclusive esse apareceu na primeira temporada, eu acho que o único aqui que aparece já na primeira temporada, que é o Jessé, o pai do Rei Davi. Nós o vimos ainda na sua versão criança, que foi o Miguel Venerabili, enquanto que lá na minissérie Rei Davi, nós o vimos já na sua versão adulta, madura, que era o Clemente Viscaíno. Da mesma forma que lá o Jessé tinha aí uma áurea também carrancuda, não se dava bem com Davi, aqui também a gente tá vendo o oposto, né? A gente viu o oposto, que esse menino era um menino bem-humorado e foi pintado aí de uma forma bem amorosa, né? Da mesma forma, curioso aqui para saber como sua versão adulta vai ser retratada pela série, mas tudo tá indicando que vai ser um pouco diferente aí do Jessé de 10 anos atrás. Se você gosta do canal falando de bíblicas, considere apoiar o canal a partir de apenas R$ 2,99 ao mês, sendo um membro do canal. São 2 possíveis níveis que você pode assinar. No nível falante você vai ter selos de fidelidade que vão aparecer ao lado do seu nome, conforme o tempo vai passando esses selos vão evoluindo, emojis exclusivos para você utilizar nos vídeos, nas lives do canal, a citação e a presença do seu nome em todos os vídeos enquanto você for membro, de forma que seu nome vai ficar nesse vídeo para sempre, prioridade de resposta nos comentários dos vídeos e enquetes semanais exclusivas para os membros, enquetes sobre as produções bíblicas, sobre o que você acha que deve ser os próximos vídeos, ou seja, você também ajudando a fazer o canal. Nesse nível você apoia o canal por apenas R$ 2,99 ao mês. Já no nível bíblico você tem acesso a todas essas vantagens do nível falante e mais essas exclusivas, lives para membros na ocasiões de episódios especiais, capítulos especiais das bíblicas. A ideia do canal aqui é que a gente faça lives nas estreias e nos finais de temporadas de Reis, de Todas as Garotas em Mim, mas nos capítulos especiais nos meios de temporadas os membros terão acesso a essas lives exclusivas. E também vídeos de erros de gravações aqui do canal, como esse vídeo aqui. Às vezes a gente erra, acontece alguma coisa aqui curiosa, engraçada, você vai ter acesso aí a esse vídeo bruto para conhecer como são os desafios de se produzir um vídeo desse. Nesse nível bíblico você apoia o canal por apenas R$ 6,99 ao mês. Escolha um dos níveis, assine clicando no link abaixo e assim você vai estar ajudando muito mesmo o nosso canal. Na tela aqui estão outros 2 vídeos para você
você ficar mais um pouquinho com Falando de Bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!